Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tech Talks. Oferecimento sempre da Tax Training Center, uma plataforma de ensino para os profissionais da área fiscal, com mais de 100 aulas já dispostas sobre RP, sobre J1B Tax, sobre projetos na área fiscal atuantes. Então, clique aqui nos comentários também, tem lá um linkzinho para vocês darem uma olhada na nossa plataforma também. E a partir desse episódio também temos um novo patrocinador, que é a Sistax, é uma empresa focada aí no apoio dos desafios da tributação, combinando tecnologia e conhecimento fiscal para as empresas. Então, o propósito deles é, de fato, apoiar as empresas nesses desafios, todos que nós estamos enfrentando diariamente e vamos enfrentar ainda mais no futuro. Também vamos deixar o link deles aqui nos comentários. E lembrando que no dia 20 de agosto estará no ar nosso Tax Talks Day. É um evento presencial para os profissionais da área fiscal, gestores de TI, gestores da área fiscal também, que tem o SAP como RP. Então vamos discutir ali todos os erros que nós pegamos nas nossas consultorias, as principais dificuldades para manutenção sistêmica tributária. E na parte da tarde também vamos falar um pouquinho sobre os impactos da reforma tributária para essas empresas. Vamos trazer inúmeros convidados aqui para discutir os temas e a gente espera vocês lá. Tudo aqui vai estar no link na descrição. Hoje estamos recebendo a Marina Mori, isso, né? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Marina, head tributária, com mais de 20 anos de experiência profissional em consultoria tributária, em Big Four, especializada em tributos indiretos e comércio exterior. Tem autoconhecimento também em imposto de renda pessoa física perdão, pessoa jurídica e também com preço de transferência. Atuação na indústria, automotiva, cosméticos, como head tributária, lidando com questões de comércio exterior, compliance fiscal, planejamento tributário e contencioso tributário relativamente a impostos diretos e indiretos, e também mentora de carreira e consultora de negócios para profissionais liberais. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Muito bem-vinda. Obrigada. A gente fala aqui um pouquinho de resumo do seu mini currículo, mas me fala um pouquinho do início da sua carreira, dessa história sua de carreira, porque 20 anos, Big Four, tem muita história para contar, né? Bastante, bastante. Eu comecei como estagiária num escritório boutique, né? Eu estava no segundo ano de faculdade, eu cursei Direito, então bem no comecinho ali eu já caí na área tributária. Foi a única área que eu atuei no Direito, né? Então, eu comecei, era um escritório especializado em tributário, então naquela época eu fazia muito parecer, trabalhei muito com consultoria da parte de indiretos, e aí tinha algumas pessoas que tinham migrado de Big Four para o escritório ou fazendo o caminho inverso. E aí foi o momento que apareceu a oportunidade na primeira Big Four que eu trabalhei. Eu brinco, eu falo que eu sou sommelier de Big Four. Eu conheço, tenho amigos nas 4 grandes empresas, trabalhei em 3 delas. Então, é um mercado que eu conheço bastante. E minha carreira desses 20 anos aí, 12 anos, né, quase 13 anos foram em Big Four. E aí eu decidi fazer um movimento para a indústria, né? Eu tinha muita curiosidade, eu sempre tive uma vontade de sentar ali do outro lado da mesa, e eu sentia uma insegurança, né? Porque quando a gente trabalha com projetos, começo, meio e fim, a gente tem uma fotografia do que acontece dentro de uma indústria. Então, eu tinha muita curiosidade e, ao mesmo tempo, uma certa insegurança de saber se aquele era um caminho que eu conseguiria trilhar com sucesso. E aí foi quando eu migrei, né, em 2016, que eu migrei para a indústria. Comecei numa indústria automotiva, como responsável só pela parte de Tax Compliance, fiquei 6 meses, aí fui para a parte de planejamento e Controversy, mais 6 meses. E aí, depois ali de 2 anos atuando, eu assumi como head da área tributária e também absorvi o departamento de comércio exterior, que aí foi um outro desafio, né? Porque a gente fala que é operacional, mas o operacional ele pode ser muito estratégico também. Falando de importação e exportação, sem dúvida nenhuma, é extremamente estratégico. Exatamente. E aí lidar com questões que não são apenas estudar a legislação, entender, mas estudar como funciona ali o dia a dia, Processo. o processo, como que sai, como que chega, quais são os problemas, quais são as demandas, entender qual que é a puxada ali de logística, o que que é prioridade, o que que não é. Então, foi uma experiência muito, muito rica para entender muito de processos também, né?
E aí, depois disso, eu fiquei um tempo. Eu falo que é um sabático, mas não foi um sabático, né? Foi quando eu tive minha segunda filha e também comecei a atuar junto com meu companheiro nessa área de profissionais liberais e tudo mais. Então, foi um momento de entender um pouco como que é empreender, entender como que a gente consegue aplicar os processos que a gente vê nas grandes corporações, né, num nicho um pouco mais reduzido, né, que são profissionais autônomos, que trabalham com um sócio, dois, ou trabalham sozinhos. E essa interação de explicar como que se o processo está bem feito, não importa o tamanho da sua Tamanho, empresa, com né? certeza. Quando você implementa ele de uma forma assertiva, você pode estar numa grande corporação ou numa empresa muito pequena. Sim. Você vai colher bons frutos disso. Então foi uma experiência muito rica também. Que legal, que legal. Só nessa introdução a gente vê o viés, né? A gente esqueceu de comentar aqui um pouquinho. O episódio de hoje está voltado mais à capacitação e desenvolvimento de equipes fiscais da área fiscal. Então você tem toda essa rotina de escritório, Big Four, e depois você volta para as empresas, para a indústria ali, né? E aí, vou dar o meu relato que aconteceu comigo, venho de indústria. Só que eu tinha, para mim, desde muito cedo, quando eu conheci esse universo de auditoria, que eu queria atuar nas auditorias. E eu lembro que um determinado ano na indústria, essa indústria era grande, então era auditada todo ano, aquela coisa toda. A gente tem aquela relação com os auditores que ficam por um tempo conosco. Então, eles ficavam pegando aquela amizade, inclusive. E eu lembro que eu perguntei para uma auditora, eu falei, nossa, a minha vontade é sair da indústria e ir para auditoria, porque vocês vê tudo. E ela me deu um sinal de que, Vinícius, eu acho que não. Falou, aí na indústria você vê processo de A a Z, você vê todo tipo de operação, porque você tem revenda, você tem industrialização, você tem ativo, você tem conserto, você tem que atender seu cliente, às vezes num conserto também tem um desafio logístico. Ela falou, cara, pra mim, ela falou pra mim a escola, onde você tá é a escola e não onde eu tô. Eu falo, caraca, eu fui insistir com ela, por quê? Eu falei, não, porque a gente é centrado, então o meu trabalho aqui é validar ICMS, então eu vou validar todas as operações de ICMS e vou embora. Eu não vou entender o impacto de um IPI, não vou entender o impacto de PIS que eu fiz, porque eu tenho outro auditor que vai fazer esse tipo de serviço aqui. Qual que é a sua visão nesse sentido, assim, para aprendizado? É, Faz sentido o que ela comentou? Você passou dos dois lados ali? Ou não? A Big Four também é uma escola. O que a gente sabe Big Four sempre leva pessoas a alto escalão depois das empresas, mas como aprendizado. Eu acho que tem várias camadas aí, né? Eu acredito muito que a gente consegue aprender em qualquer cadeira que a gente senta. Não importa a cadeira que a Sim. gente tá. Eu acho que o aprendizado ele é constante e cada um aprende de uma forma diferente, né? Tem gente que aprende por experiência, tem gente que aprende por observação, é, estudo autodidata. Vou fazer, observa no meu caso, observação e estudo visual, esquece. Eu tenho que botar a mão na prática. Tanto que ler manual não é comigo, deixa eu executar lá que eu faço. Exato, então depende muito de como cada pessoa funciona. No meu caso, assim, os projetos que eu mais gostava quando eu estava nessas empresas de auditoria, eu comecei ali a carreira auditando empresas, né? Então tinha muito isso de chegar, a gente ia como especialista da área tributária, olhava lá e tudo mais. Só que, por exemplo, eu comecei a ter gosto por contabilidade trabalhando em empresa de auditoria. Que eu entendi como é que funcionava, você, pô, pegar a documentação de uma empresa, entender ela, ler uma empresa, como é que funciona, identificar riscos e tudo mais. E aí depois eu comecei a participar de muito projeto de site location, que aí você precisa entender muito o negócio do Sim. cliente, entender onde está a malha logística dele, saber a estratégia de negócio, custo de mão de obra, que eu comecei a entender um outro lado. Quando eu fui para a indústria, o que me encantou, assim, e para mim foi uma virada de chave mesmo, foi fazer essa comparação. Quando eu estava em projetos, aquilo que eu falei, começo, meio e fim, a gente dava uma recomendação e ia embora. Ah, podia ser chamado para uma fase 2 para ajudar na implementação, sim. Só que tem um detalhamento, tem uma sutileza ali, e você que trabalha com SAP sabe muito bem disso, que algumas soluções elas não são implementáveis. Não. E Não aí, quando funcionam para não certo efeito. funcionam. E aí, quando a gente está na empresa, não tem nada não implementável. A gente precisa fazer o negócio rodar. E fazer o negócio rodar, eu preciso sentar e entender. Ok, eu não sou uma especialista em SAP, eu não entendo tudo, mas eu entendo a lógica, como funciona. Então, eu consigo explicar, sentar com o TI e falar, eu preciso disso. Só que não adianta eu pegar uma legislação e
e fazer um resumo e passar. Eu preciso Sim. explicar. E isso me encantou muito, essa parte da comunicação, de traduzir uma legislação, de traduzir um compliance ali para ser implementado, isso me trouxe um encantamento, assim, de que a gente tem que fazer assim, assado, e um analista meu falar, mas não dá. Não Não vai dá porque funcionar. o sistema é travado nisso. E quando eu migrei, eu ficava muito. Não, não pode ser travado, a gente tem que fazer o correto. Sim, mas o correto pode fazer da forma A, B e C. Qual que a gente vai fazer? Qual que é o menos arriscado? Qual que a gente consegue explicar melhor na fiscalização? Então, isso me encantou. Então, acho que a gente aprende em todos os lugares, só que o nosso autoconhecimento está ali para a gente ver onde que a gente se encanta mais por esse aprendizado, né? Sim. É uma dificuldade, assim, que a gente tem é de levar isso para a equipe, né? Quando a gente fala de capacidade de desenvolver as equipes, eu acho que tá aí um pouco, porque nós vemos numa era que tudo é muito rápido, Uhum, tudo aparenta ser muito simples e tudo tem um dinamismo muito prático, né? Principalmente agora que tem IA, agora lascou, né? Tem chat GPT aí que vai me responder. E que eu falo, deu um feedback, inclusive essa semana para um colaborador, a gente deu um aumento para ele e tudo. A gente conversou com ele e falou: ó, você não tá ganhando mais para você trabalhar mais, ou seja, entregar mais, você tá ganhando mais porque você entregou mais. É esse resultado. Então, você tem que entender o caminho das pedras, você tem que entender onde você tem que buscar informação, como se desenvolver, como crescer. Só que muitos profissionais não enxergam isso. Você uhum. perde. É aquela coisa, hoje, às vezes, a gente que trabalha com tecnologia parece que eu estou programando um profissional, que é, você tem que dar o passo a passo. Ó, você vai passar por um caminho, dois caminhos, três caminhos, para você me entregar isso aqui. Ao invés de você falar, ó, eu preciso ter esse resultado aqui, ele não vai entender o passo a passo que ele tem que seguir, ou ele vai mal interpretar e não vai te entregar aquilo que você espera. Como gestora, como que a gente consegue abordar isso, mudar esse mindset dessa galera? Porque tem de ser uma galera mais jovem, né? Porque a gente tem outro problema na nossa área, a gente tem pessoas muito jovens entrando e pessoas já de muitos anos, que tá pouco habituado com tecnologia, mas conhece muito de cenário fiscal. Aí você tem a juventude entrando agora, totalmente familiarizada com tecnologia, mas que não entende nada de negócio. Eu acho que teve um vácuo nesse meio caminho aí que a gente não consegue encaixar hoje, né? Teve. Eu acho que teve, e eu acho que, assim, às vezes eu brinco lá com o meu time que eu fui convencida pelo meu time a usar o chat GPT. Eu tinha muito preconceito, né? Porque eu acho que é um preconceito, talvez, geracional, não sei, né? A gente deve ter a idade próxima aí. Mas quando eu fui estagiária lá atrás, eu pesquisava na biblioteca do escritório. Então, eu falava com a bibliotecária, falava, eu preciso de jurisprudência, assim, assado, e ela me indicava quais Livros livros. enormes, né? E eu Aquelas buscava nos enormes. livros. Então, quando eu falo isso pro pessoal que está começando, é surreal. E aí, quando uma amiga minha que lê muito e tal, começou a usar o Kindle, né? E esses e-readers. E eu tinha um preconceito também, que eu gosto do livro e tal. Ainda tenho. Não, eu consigo usar as duas formas. Eu leio livros em papel, livros físicos, tenho bastante livros em casa. Leio o meu Kindle, ele já é mais velhinho, mas ele funciona muito bem. E eu comecei a escutar audiobook, que também era algo que para mim na pandemia me fez muito bem e eu continuei. E agora com a inteligência artificial, eu tenho usado muito a meu favor, porque às vezes eu preciso explicar algo, comunicar algo que a minha escrita tá um pouco truncada, e me ensinaram a mexer, né? Sim, você tem que direcionar Tem que ele. Não é um direcionar. Google, ó, o que que é Não, isso? não. Tem que ser mais claro, tem que ser convincente, tem que ser Persuasivo. mais formal. E aí, isso e me trouxe também esse encantamento de aprender algo novo. E eu acho que quem não consegue transitar, né, no clássico ali, na pesquisa de jurisprudência, na discussão ali com os advogados, entender as teses, entender ali o clássico que eu falo é entender Interpretar, né? de forma profunda ali. Tem que entender de forma profunda, mas tem que ser prático também. Então não adianta falar para minha equipe, não quero que vocês usem o chat GPT. Eu quero que usem. Eu quero que me ensinem a usar. Só que eu também quero que quando a gente vai fazer uma discussão, que Você você entende? consiga me explicar Sim. o seu raciocínio. Então, eu acho que essa. E também quem está nessa cadeira, enfim, os meus pares aí nas outras empresas, a gente teve que se acostumar a trabalhar com gente muito jovem
e com gerir pessoas que são mais velhas do que a gente, Sim. que também é um aprendizado, né? Não dá para pedir a mesma coisa da mesma forma para duas pessoas de gerações diferentes. Então, a gente tem que aprender essa forma de liderar também. O ChatGPT, assim, é curioso. Assim, eu uso muito. Às vezes para até tabelas, concatenar documentos, revisão de documentos ele faz. Uma coisa que eu aprendi recentemente, tem um aplicativo que ele até me gera apresentações. Então, põe todo o texto que eu quero montar uma Aí já é muito apresentação. avançado para mim, eu só uso É para melhorar a muito. escrita. Não, depois eu até te mostro assim, você coloca o texto que você quer, e ele monta a apresentação com as transições, com as imagens, com absolutamente tudo. Eu achei muito legal porque às vezes você consegue ter. Que nem eu tenho a praticidade de ter o texto do que eu quero falar muito na cabeça. Uhum, Então eu parar meia hora para dar uma aula, porque eu vou dar uma aula hoje, por exemplo, eu paro meia hora e da minha cabeça eu tiro aquela aula, porque eu tenho conhecimento, tenho experiência, aquela coisa toda. uhum. Se não é assunto novo, eu tenho isso na bagagem. Só que a hora de montar uma apresentação, PowerPoint, seja o que for, Canva, ajeita aqui, puxa a imagem, pesquisa a imagem, isso leva horas. Sim. Então, eu perdi a paciência até que eu descobri. Então, assim, hoje, monto o texto, Gama App, fica a dica aí pra galera, e ele produz em menos de um minuto toda a apresentação minha. E é curioso isso, porque no meu processo de me preparar para as reuniões, preparar a apresentação também é a minha preparação para a reunião. Então, às vezes eu gasto ali 2, 3 horas preparando 4 ou 5 slides, só que eu tô pronta para a reunião. Pode ser daqui uma semana, daqui meia hora, daqui um dia, eu tô pronta para a reunião. Assim, um preconceito que eu tenho hoje é com a apresentação feia. Porque tem Sim, tanta ferramenta hoje tem. que a apresentação ela tem que estar no mínimo Minimamente, né? visual, assim, não vem uma apresentação com caixas de textos enormes que eu falo, gente, não, usa qualquer ferramenta que tem aí e melhora isso, Sim. porque o meu processo eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto de mexer lá. Depois que eu descobri o Canvas, eu fiquei encantada. E Canvas, gente, tá? Existe há 1000 anos. 1000 anos. Eu também mexo há pouco tempo, tá? É, Eu confesso. mas assim, eu gosto do PowerPoint do Canvas, mas são ferramentas que eu uso e eu me preparo para as reuniões preparando as apresentações. E é um processo meu, né? Você já funciona diferente. Então, e aí quando eu recebo algum texto para revisar, eu conheço a escrita do meu time. Sim. E eu sei quando foi melhorada a escrita pelo ChatGPT, porque não é O feeling, né? Não é é, aquele tom que se leva e sempre tá numa bom, escrita. e às vezes eu olho e falo, não, ficou bom. A gente tinha que ser um pouco mais duro aqui, era uma questão que a gente precisava orientar de forma mais incisiva, gostei. Ou é um comunicado para os clientes. Tinha que ser menos formal e mais, assim, Didático. didático, gostei também. E eu acho que são ferramentas ótimas pra gente usar, não dá pra negar. Sim, aí, então assim, nesse preparo todo da equipe, a gente tem que ter a flexibilidade sempre, né? Tem. Tem que ter, e eu acho que tem que também a gente, quando alguma coisa incomoda ali, os nossas convicções, a gente tem que ser um pouco humilde e refletir, pelo menos pensar sobre, sabe? Sim. Assim, porque às vezes é uma ferramenta que você simplesmente não conhece, e aí você precisa conhecer para estar junto do seu time, É. né? Uma coisa que eu sempre direcionei e sempre entendi você não precisa saber de tudo, você tem que saber o Não, caminho. Se exatamente. você sabe o caminho e você entende aquele caminho, porque na nossa área qual que é a maior dificuldade? Que nem sai uma legislação nova. As grandes empresas, principalmente, estão acostumadas assim, fala com a consultoria, fala com determinado pacote que a gente já tem lá, acessa determinado site e olha lá o que eles estão falando. E toma aquilo como verdade. Sendo que na prática, nós estamos diante de pessoas também que estão lendo e interpretando. Então, eu Exatamente. sempre falo pra galera, falei, gente, o que que eu faço pra consultar, fazer uma consultoria externa? Que eu faço também, não sei de tudo. Eu estudo minimamente aquele assunto, vejo se tem alguma coisa no Google da vida, para ter uma ideia do que é a direção, e aí sim eu ligo, porque aí eu tenho já um efeito comparativo. Pô, tudo que eu pesquisei falou igual, beleza, me dá a base de legislação, vou ler a legislação, vou interpretar, que aí vem a dificuldade, acho que dos profissionais é a leitura de legislação. Uhum. A galera assim, se perde, eu já falei em alguns podcasts isso, gente, legislação, para mim, o ideal é papel e caneta. Põe a Marca legislação, texto ali. marca texto, pega os textos de referência, anota ele de um lado. Não quero fazer num papel. Beleza, abre um Word, tem um comentário lá. Fez a referência legal a um outro texto, a um outro artigo. Anota o que tá falando, para depois você vai fazer aquela leitura em zigue-zague mesmo. Tá falando isso no caput, que faz essa referência desse tema aqui, que tem esse entendimento, e você vai fechando o Que eu racional, né? acho que esse é um dos gaps que existem, porque para os profissionais mais jovens,
às vezes, eles acham que não é necessário esse caminho, entendeu? E a gente tem que convencer de que sim, é necessário. Ah, mas eu pesquisei e tal, e venho assim assado, eu vi um vídeo que explica, ok. Só que você precisa ter uma Certeza. base ali, você precisa. é, né, é o lance da fake news, não é porque tá na internet ou no jornal que é Que é verdade, verdade. né? Você precisa ter a sua interpretação. E às vezes não é que não é verdade, mas que para sua operação não cabe aquilo. Tem alguma coisa diferente que não cabe. Ou para o perfil de onde você tá, se é mais conservador, se é mais arrojado, também não cabe aquela interpretação. Então, acho que isso é importante também. E eu acho que é mesmo. A gente, eu vejo muitos colegas falando: ah, o pessoal mais jovem é mais difícil, porque eles querem tudo pronto, mastigado, mas eu acho que tem que ter também um empenho de energia nosso de explicar os porquês também, Sim. né? Ah, por que que se você precisa ler em zigue-zague? Por que que você precisa buscar referência? Por que que você não pode só pegar uma lei de um site X, você precisa pegar do site oficial? Porque pode estar Sim. errado, pode estar desatualizado, pode um monte de coisa. Por que você não pode só ligar para o seu consultor e acatar o que ele disse? Então, eu trago muito a equipe para isso. Para quem que a gente tem que explicar isso e quais são os questionamentos que vão vir? Porque eu posso passar 2, 3 horas, receber um parecer de 50 páginas, só que eu vou ter ali com o CFO, com o CEO, eu vou ter meia hora. Eu não vou passar 2 horas numa reunião explicando para ele Tem que algo. ser simples e direto. É simples e direto e assertivo e ver o perfil de cada um. Então, esse papel de tradutor, eu sempre tenho que trazer o time para mostrar, olha, você me trouxe isso, o advogado trouxe isso pra gente e eu transformei nisso. Aí às vezes o time fala, nossa, mas você pegou aquele risk assessment lá de 40 páginas e são 3 slides. Sim, eu tenho 15 minutos para falar isso. E tem que ser direto e reto. A mensagem tem que ser passada. E aí eu acho que eles começam a entender, a ficarem sensibilizados do porquê saber a base, porque sem a base você não consegue passar a informação que você precisa. Eu acho que uma característica, todos os convidados que eu tive aqui, que passaram por aqui até hoje, é o ser questionador, né? Sim, Eu acho que é uma característica nata de quem chegou lá é ser questionador. Eu nunca aceitei aqueles termos, clica aqui, copia e cola e dá enter. Nunca isso pra mim entrou na minha cabeça, sempre quis saber o porquê. E acho que é o porquê leva a gente para outros patamares de entendimento. Então, é, até porque a gente tem que se preparar pelo porquê, né? Que você falou, vai ter exatamente. tem um parecer lá, 50 páginas, beleza. Que perguntas pode vir daquele parecer, sabe? Qual que é a mentalidade de quem vai estar me ouvindo a falar em relação a determinado assunto? Então, eu lembro uma vez, uma situação, a gente sempre põe conteúdo alguns tipos de conteúdo eu parei de colocar na rede social porque dá muita briga. Tem situação que você tem que se posicionar e colocar seu parecer e dar saída para o seu chefe. Sim, sim. É simples assim. É Ah, uma mas não tá recomendação escrito. clara. Cara, não tá escrito, beleza. A gente tem um CTN lá que tá em vigor, é ele que manda Uhum. agora. E ele tem um artigo, se eu não me engano, acho que é 125, que fala, até para fiscalização, né? Quando não houver clara inspeção, você pode usar outras operações por analogia, né? Uma análise por analogia. Então, peraí, se eu posso ser fiscalizado em uma interpretação por analogia, eu também posso trazer uma analogia na minha operação fiscal para atender a minha necessidade. Sim. E aí, uma vez eu disse isso no LinkedIn, eu lembro que eu passei Acabaram com você, né? a Foi noite cancelado. inteira. Se fosse, é que já faz um tempinho isso, mas se fosse no dia de hoje, sem dúvida esse cancelamento teria acontecido. Eu lembro que eu fiquei, eu postei de manhã, o negócio rendeu o dia todo, à noite aqui no supermercado com a minha esposa, eu fui, eu no caixa lá respondendo a galera que ficar, não, você não pode fazer isso, onde já se viu? Você tá trazendo um negócio que não existe, vai trazer isso para a empresa. Eu falei, beleza, todo mundo, viver é risco. Sim, não, e a legislação nem sempre acompanha Não, a velocidade dos negócios. A gente teve um período aí que não sabia como tributar software. não, até hoje se for ver, Tá bom. Agora eu resolvi a questão. Não resolvi, mas até hoje tem dúvidas. Mas assim, gente, 2024, né? E não tá claro. não, quer ver? Um negócio que super atual que é complicado nas empresas, transferência. É, transferência. Não Todo mundo. saímos do lugar ainda. Não, não. E aí você vai explicar lá pros tomadores de decisão: vai tributar ou não vai tributar? Ah, então, tem duas formas. Tem que ter uma recomendação. Não, e a gente tem um problema. Vamos supor, não tributa. Um produto sujeito a ST. Chega lá, a gente nem sabe o que o Estado vai considerar para calcular Exato. ST. Via de regra tem que considerar como se tivesse ali que está interestadual. Beleza, mas é via de regra. E se o cara interpretar diferente? Me manda uma notificação, uma guia para pagar, como se fosse a alíquota zero nessa operação, eu estou recolhendo tudo pro destino.
tem um monte de coisa a entrar, e assim, a gente vê essa dificuldade da nossa área. Só que o ponto é, os profissionais hoje não querem ter essa discussão. Eles acham que é aquela facilidade que tá na internet, né? Os aplicativos rápidos, né? iFood, Uber, que é tudo muito rápido, você tem ali o que você quer, pelo que vendem, né, na internet. Então, É. assim, a gente estuda marketing digital, a gente está nesse meio digital, você tem que estudar. Então, e aí, a gente sempre no processo de marketing digital, você tem que chamar de funil de vendas, né? Que você abre a boca do funil, entra um monte de gente, aí você vai funilando os processos para poder cair lá as suas vendas. Mas se você descobrir quem é a pessoa ideal para comprar o seu produto, o serviço da internet, você tem que colocar uma bacia de gente enorme. Você não tem como Uhum. pincelar lá em cima na boca do funil quem é a pessoa dedicada. E aí o que acontece? Para você pincelar essa pessoa enorme, como que você atrai as pessoas? Por dor ou por desejo? E aí o pessoal, assim, aí acaba sendo aqueles memes, aquelas coisas todas na internet. Ah, o cara tá prometendo olhos fundos. Não é que ele tá prometendo olhos fundos. Tem cara que exagera, passa do ponto, mas para você abrir essa boca do funil para chegar no seu cliente ideal, que lá durante o processo você vai funilar e vai chegar no cliente, você tem que colocar todo mundo para dentro. Quando todo mundo para dentro cara, ó, você quer ganhar 10 mil reais por mês? Ó, clica aqui e arrasta para cima. É assim, ninguém sabe qual que é o fluxo para você ganhar 10 mil reais de salário por mês. Exato. Mas todo mundo quer ganhar 10 mil reais de salário por mês. Exatamente. Eu acho Exatamente. que, e trazer isso para o profissional hoje, aí você sabe que está acontecendo isso no mercado, que o cara tá passando ali, só tá vendo um monte de anúncio, um monte de coisa rápida, e trazer ele para a necessidade, meu amigo, aqui ó, tá vendo esse caminho aqui? É um caminho. É algo que, para você chegar lá nesse salário, para você chegar lá nesse cargo, você vai fazer uma construção de conhecimento e experiência, que vai te dar base para você alcançar o próximo degrau. Acho que não tem, na nossa área, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E também, outro dia, uma pessoa falou assim pra mim: Ah, eu não consigo entender como que as pessoas, essa geração agora, que tem pessoas que não aceitam promoção. Essa é a dificuldade. E eu falei, mas a gente tem que pensar o que que a pessoa, o porquê que não aceita. Não aceita porque não admira, quem está no cargo de gestão, não aceita porque a gente passa uma imagem de que a gente trabalha 24 horas por dia e está sempre surtado. Por quê? Porque tem que ter um porquê. Sim. A pessoa não. E tem perfil. Talvez para a pessoa esteja tudo bem ela ficar até aquele nível ali de um analista sênior com profundo conhecimento, que a gente precisa também Sim. na equipe. A gente precisa ter um mix ali. Especialista, né? Se a gente, numa equipe, quiser todo mundo ser head de techs, é, Eu vou perder a equipe. vai perder a equipe, porque vai chegar uma hora que não vai ter espaço para essa pessoa, ela vai ter que procurar esse espaço em outro local, né? E também, aquilo que eu falei, é pensar nas suas convicções. Quando uma pessoa diz que ela não quer ser promovida, não quer dizer que ela não quer melhorar, não quer dizer que ela não quer aprender, não quer dizer que ela não tá feliz. Pode ser que naquele momento, naquele ano, naqueles próximos 2 anos, ela esteja focada em outra coisa. Às vezes a pessoa ela quer focar na parte acadêmica. Às vezes a pessoa ela quer focar na vida pessoal dela. Ela está passando por um momento que ela não pode dedicar mais energia para aquilo agora, mas talvez daqui a algum tempo ela queira. Pode ser um monte de coisa. Então, eu acho que essa fala, assim, essa geração não aceita a promoção. Por que que a geração anterior sempre aceitava, mesmo sem ter o perfil de gestão, aceitava um cargo de gestão? E depois ficava sofrendo, E, né? e sofrendo com a equipe, fazendo a equipe sofrer. Exatamente. Às vezes você é bom para ser um especialista sem equipe, tá tudo bem. Às vezes você tem a sua liderança mais forte ali e você precisa de pessoas mais técnicas para fazer a roda girar. Tá tudo bem. Desde que a gente consiga alocar as pessoas conforme as capacidades, o momento que ela tá, os soft skills que ela tem ali no local certo. Quando você coloca alguém. é, no lugar errado, né? Falando bem entre aspas, assim, é um Então, sofrimento para a pessoa, é um sofrimento para você, a pessoa não fica feliz, a pessoa pode adoecer. Então, eu acho que essa visão também, que a gente como gestor, eu vejo que está perdendo um pouco, porque eu escutei, por exemplo, de uma mentorada minha, que ela não tem espaço para falar sobre carreira com as pessoas mais experientes que ela na empresa que ela tá. Eu achei aquilo, assim, triste. Eu falei, mas, pô, o faz que que tá sentido. acontecendo? Porque eu tenho espaço. Eu não preciso conversar, assim, meu chefe não tá no Brasil, mas eu posso conversar com outra pessoa, que não é meu chefe direto, mas que eu tenho interação, que tem mais experiência do que eu. Posso sentar, tomar um café, pedir conselho, falar. Só que eu acho que a gente tá perdendo muitas coisas nessa caminhada aí, entendeu? Acho que é um ponto que eu ia comentar com você, acho que tem dois.
duas vertentes ali no que você comentou. Primeiro é a lacração, que isso me incomoda. Uhum. E tem dos dois lados, Bastante, né? tem. Essa foi mais recente, que deu uma briga danada, mas danada no LinkedIn. Que o LinkedIn às vezes vira palco de PS Twitter, né? Tem Não, hora que o e você sabe LinkedIn. que eu não tinha estômago pro Twitter, mas assim, eu tenho educado meu algoritmo de forma correta, eu acho, porque não tem aparecido na minha timeline ali lacrações. Eu tenho só ali no LinkedIn. Mas vira e mexe saem umas polêmicas. E uma polêmica que eu acabei entrando foi a questão do home office. Porque eu acho que tem vários poréns e vários pormenores. Primeiro é o perfil. Vou dar um exemplo de mim. Na pandemia, todo mundo se fechou, home office puro. Chegou uma hora que eu mesmo tava surtando de trabalhar em casa. Falo por mim. É barulho de vizinho, barulho não sei o quê, barulho não sei o quê. Eu sou um cara que gosta de ter meu espacinho, minha salinha fechadinha, pra mim me concentrar, fazer meus trabalhos de concentração máxima. Beleza. Tem dia que eu tô mais tranquilo, é só reunião, não tem problema nenhum fazer em casa. Então, pra mim, Vinícius, o híbrido funciona melhor. Aí a galera mete pau, mesmo, pra você que tá lá na sua salinha, Alphaville lá, com seu banheirinho na sua sala, tá tudo lindo e maravilhoso. Gente, mas eu já tive o processo de aprendizado, de construção, de andar com transporte público, de me lascar, de chegar tarde em casa à noite, chegar molhado em casa por causa de chuva. Tudo isso por isso eu já passei pra estar aqui hoje. Então as pessoas, acho que elas perdem um pouco, fica nessa questão da lacração. Uhum, Alguns falam tanto que tornam aquilo pra verdade. Porque, gente, você não tem, o que você acabou de dizer. Você não tem como crescer se não tiver uma boa conversa com alguém que seja referência para você de alguma sim, maneira. sim. Então, assim, se a gente não tiver essa troca, e aí eu desculpa, mas o online eu acho que traz uma dificuldade de você ter essa interpretação, ter esse feeling dos dois lados, do que um café, né? Do que uma hora no café ali, pra você bater um papo com alguém que você queira como referência. E tem um outro lado, e lacração do lado de cá também, que fala, essa geração não quer. E o que você falou tá completamente certo, mas assim, aí vem o meu ponto, a comunicação. A comunicação. Uma coisa que a gente aprendeu muito, que eu acabei aprendendo muito, tem que trazer para dentro da empresa, é ter aquele one-on-one. E o one-on-one não é um feedback do gestor para o liderado. É muito ao contrário. O one-on-one, o objetivo dele é que o liderado traga seus pontos aqui para a gestão. E aí, no final da conversa, você pode dar um feedback ali e acertar alguma coisa, com o liderado. Mas eu vejo muita empresa não fazendo isso, porque se você sabe, você faz one-on-one, você está ouvindo o seu liderado, o que que ele quer, o que que ele precisa, o momento de vida dele, pessoal. E não existe essa de separação pessoal e profissional, Não, é sempre a gente não misturado, tem duas não vidas. tem. A gente não tem duas personas ali. E aí, de objetivo, né? Eu lembro que eu tinha um profissional de comercial e não deu certo, tudo bem, mas você tava com ela e falava, o que que você quer da sua vida, para você, com objetivo pessoal, pro seu futuro daqui a um ano, o que que você quer? Que a gente vai traçar a rota para onde você quer. Você está numa área assim, que precisa desse soft skill, desses hard skills. Beleza, mas você tem essa oportunidade de ganho. É isso que você quer? E alinhar, acho que isso é positivo. Falta muita comunicação também, né? E assim, você comentou, a gente não tem duas vidas, tal. Eu acho que a comunicação, eu não sei se, e isso eu tô falando por puro achismo, enfim, baseado na, nos artigos científicos das vozes da minha cabeça, né? Eu acho que a comunicação, ela é uma ferramenta tão poderosa que ela atrapalha e ajuda a gente em todos os aspectos, qualquer relacionamento. Comercial, de trabalho, em casa, com os filhos, com os pais, com os companheiros, companheiras, com os amigos, ela, assim, e você falou do home office, do híbrido, eu sou super fã do híbrido. Eu acho que o híbrido é um equilíbrio muito bom. Eu acho que possibilita que a gente consiga acessar as fortalezas das pessoas de uma forma mais natural, porque uma pessoa que mora muito longe vai demorar 2 horas para chegar, ela vai chegar cansada. Ok, mas no híbrido ela vai ter um pouco trabalhando em casa e um pouco vindo para o escritório. Então ela consegue equilibrar. Eu gosto muito de fazer uma on pessoalmente, mas quando não dá, eu faço online. Feedback, eu gosto de fazer feedback, conversas difíceis, conversas técnicas que estão muito truncadas ali. É melhor o presencial. Ah, É muito melhor. nada como puxar um flip chart no meio de todo mundo e vamos Exato, e desenhar aqui. desenhar, fazer um quadrinho, isso ajuda bastante. A Sim. gente pode ter mil ferramentas, mas o online ele não substituiu isso ainda. E tá tudo bem, eu acho que o online ele ajuda muita coisa, resolve muitas vezes. Para quem tem filho é maravilhoso, para quem mora longe é incrível. Só que não resolve tudo. Sim. E 100% presencial eu acho um pouco arcaico aí, 100% presencial, porque
cara, a gente não aprendeu tanta coisa pra voltar pra ser tão, assim, sectário ali, entendeu? É, acho que a dificuldade, assim, muito é aquela coisa, é os padrões mentais da galera, né? Exato. Porque põe na cabeça. E assim, tem os dois viés, né? Tem um como gestor de que, será que ele tá trabalhando? Será que ele tá cumprindo o horário dele, ele trabalha, tudo? E aí, uma coisa que eu sempre quis ser cobrado, sempre deixei isso claro com meus gestores antigos, e o que eu cobro hoje da galera é resultado. Eu sei que Exatamente. como gestor, às vezes dói, o profissional não tá online, não tá, não sei o quê, mas eu respira, vamos pra frente, e aí, entregou? Entregou. Acabou o problema, tá E é o que eu entregue pra falo, frente, entendeu? assim, precisa falar comigo. Eu falei isso ontem para um fornecedor nosso, que ele falou assim, ele me chamou no Teams e falou assim, você não quer falar comigo? Aí eu brinquei, eu falei, tá carente? Ele falou, te mandei um WhatsApp às 9 da manhã, isso era 6 da tarde. Eu falei, eu sou muito ruim de WhatsApp. Quer falar comigo? Me liga. E às vezes eu não consigo atender, mas eu vou ver que a pessoa ligou, entendeu? Então, eu sou muito ruim. Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, me achar no Teams ou me ligar, que eu vou. E se precisa de ajuda imediata, se eu preciso falar imediatamente com o meu time, eu vou pegar o telefone e vou ligar, Sim. se é imediato. Se é importante, vamos lá uma mensagem falar, quando você conectar, veja isso, isso e isso. Tem esse exercício e tem que ver o que é importante para você como gestor. Para mim, não é importante saber o horário que a minha equipe está logada. Para mim, é importante saber se a minha equipe está trabalhando de forma saudável, se a minha equipe está com as ferramentas que ela precisa para trabalhar e se eu posso dar algum outro tipo de suporte. Ah, é online, é presencial, enfim, a gente vai dar um jeito de Sim, resolver, sim. né? Então, Mas é tem muito sobre isso. as falas do home office também que acabam trazendo por exemplo, é o local de trabalho. Vai trabalhar na praia. Assim, acho que falta isso também no gestor e o bom senso também do profissional. Acho que tem os dois lados de novo, né? Aham. Que nem, eu falo por mim. Semana passada, por exemplo, eu estava viajando, fui pro interior, num sítio, me fizeram convite, vamos pra lá, tá, vamos passar a semana toda lá, vamos lá. Tem internet? Tem, acabou, vou resolver o problema, fiz tudo. Hora de manhãzinha, meio do dia, meio da tarde, à noite eu tava trabalhando. Hora eu não tava pra lá e pra cá e acabou e fiz a minha parte. Mas você é Uhum. chefe? Não, mas eu tenho meu compromisso com a minha empresa, com os profissionais. Ponto. Você tem que entregar e com os clientes, Sim. principalmente. Então não tem momento nenhum. Mas, por exemplo, já tive, por exemplo, funcionário que pediu: Vinícius, uma colega minha vai ter filho, eu vou ficar no hospital com ela e vou trabalhar no hospital. Gente, você não vai trabalhar no hospital. Aí a gente tem que ser claro e coerente. Você tá num lugar que você vai estar diferente, que nem, sei lá, que seja um lugar que for, que você vai conseguir acesso à internet, você vai conseguir trabalhar e render, entregar aquilo que é esperado, beleza, você vai trabalhar. Dentro do hospital, numa maternidade, você vai conseguir trabalhar? Não vai. Então, assim, falta esse equilíbrio ainda dos dois lados. Sim, e nesse caso seria muito mais coerente falar, eu preciso tirar 2 dias É, para acompanhar uma pessoa, ou eu tenho uma questão pessoal, eu preciso de 2 dias para resolver e isso. Que acabou. eu acho que também, esse é um outro ponto também, que eu acho que as pessoas, elas, por terem essa flexibilidade, elas se sentem cobradas a estarem 100% acessíveis. E não é isso, a gente continua tendo questões pessoais, a gente continua ficando doente, a gente continua precisando se ausentar do trabalho. Sim. E acho que também os profissionais eles ficaram com essa ansiedade. Ah, como eu consigo trabalhar remoto? Se eu estiver um pouco doente, eu posso. Não, não pode. Não se trabalha doente. Sim. Não é saudável trabalhar Eu já doente. passei, né? Vinícius, fui aqui, precisei ir no médico e tal. Tô já testada, mas se precisar de mim, pode me chamar. Falei, Não, não, cara, não vou te não. chamar. Vida prossegue. A vida que segue, se recupera. Ah, mas a minha febre passou. Mas por que que você vai trabalhar com mal-estar? Não precisa. Não, Se eu for alguma coisa concordo. urgente, eu sempre falo, se for urgente, eu vou te ligar. Porque às vezes a pessoa tá afastada, tá de férias, tá sábado, às Mas tem uma vezes a gente informação crucial. precisa. Aí você liga e fala, oi, eu preciso de sua informação. A pessoa responde, acabou, obrigada, fim, né? É aquele famoso bom senso que a gente sempre pregou, É, né? é. Eu, Só que eu acho que essa geração da rapidez, de tudo rápido, tudo. E acho que a gente também que vive em São Paulo, eu acho que tem essa coisa do tudo tem que estar Mediatismo. disponível. E não é tudo que tem que estar disponível. Sim. Não é. Eu falo isso, mas enfim, né? Eu morei 6 meses fora de São Paulo. Foi o período mais longo que eu fiquei fora de São Paulo, 6 meses só. E eu ficava muito frustrada que os restaurantes que eu gostava de ir não abriam de segunda-feira. Eu falava, pô, mas não abre de segunda-feira. E aquilo me causava uma frustração tão grande quando me perguntaram por que você não conseguiu morar lá. Aí eu brinquei, eu falei, porque não abria restaurante de segunda-feira. Ah, mas sempre como fora de segunda-feira? Não, mas às vezes eu queria e não estava aberto. Que eu tinha que me programar. E aquilo não fazia parte do meu dia a dia. Aí eu moro em São Paulo. Quantas vezes eu como fora de segunda-feira? Raro, raríssimo.
Mas sabe Só que a gente vai que estar lá. sabe que tem. Então a gente tem que muito nessa gerenciar aí as expectativas e as ansiedades, né? E eu não acho que é saudável pro nosso time achar que tem que estar disponível o tempo todo. Eles não têm que estar, ninguém tem que estar. Sim, sim. É que a gente sempre fala, é a coerência. Eu lembro quando como um dia a gente conversou um pouco antes da gravação, eu sempre tive duas fontes de rendas, de uma hora e de outra. Teve um período que eu tinha escritório de contabilidade e trabalhava. Primeiro, minha chefe sabia. Ponto um. Super Nunca, importante. nunca Pra não escondi. ficar aquela coisa, ai, putz, ele não entregou porque ele tem um outro projeto É, aí. não, primeira coisa. Então, tinha dias que eu acabava entrando mais tarde, saindo mais cedo. Normal. Mas tinha dias que eu entrava às 7, saía às 10 da noite. E pra mim sempre foi normal. Questão de confiança e relacionamento e sempre foi. Pros pares, era piadinha, era não sei o que, não sei o que. Mas, gente, vamos lá, vamos ser coerente. Eu sempre parti para pressuposto da coerência. Então, sei lá, sair Uhum. mais cedo. Beleza. Saí, bati meu ponto, ou seja, não estou mais disponível para a empresa. Então, meu banco de horas vai ficar negativo e acabou. Fui fazer meu particular. E às vezes eu chegava à noite, nem apontava, mas eu trabalhava para poder garantir que o próximo dia não ia ter problema nenhum. Então, assim, tem coisas. A gente leva muito um ceticismo no preto e no branco, é ferro e fogo, e gente, não é. A vida não é assim. Não, e a comunicação que você falou, pô, de repente perguntar, né? E eu acho que também, outro dia, outra coisa que eu lembrei também, né? Essa questão de liderança, de como a gente acessa o time e tudo mais. é, as pessoas, assim, 40 a mais, 50 a mais, que é o meu caso ali, 40 a mais, o nosso aprendizado com os nossos líderes, ele foi muito diferente. Sim, sim. Coisas eram permitidas que hoje em dia nem passa pela nossa cabeça. A forma de ensinar, a forma de cobrar, o jeito de falar. Então, eu acho que também é outro gap, porque tem pessoas que tentam reproduzir isso e a geração atual não Não topa, pega. e eu acho que eles estão certíssimos. Eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar de forma clara, assertiva, sem ser grosseiro. Eu acho sim que a gente consegue fazer isso. E aí tem uma outra parte que não conseguiu filtrar, né? Porque, eu me considero uma pessoa muito boa tecnicamente, só que talvez a forma como me ensinaram não foi a forma mais saudável. Eu consigo formar pessoas muito boas tecnicamente de uma forma mais saudável Sim. do que a que eu fui. E tá tudo bem, tá tudo bem. E tem gente que precisa. Aqui a gente tá falando de formas de aprender, né? Você falou, eu não lido bem com manuais, assim. Eu já adoro. Adoro pegar alguma coisa ali, ler, depois perguntar, depois pesquisar, adoro, entendeu? Se tiver um vídeo ali ensinando alguma coisa, eu não consigo absorver, né? O meu negócio é prática. Vamos lá, faz como isso aqui. Mas botão de power, você tem que achar o botão de power para ligar alguma coisa. Eu vou achar ele dali para frente, eu vou. Eu tenho isso É comigo. Não, e a gente falou lá no começo, né, da minha experiência. Eu cresci em indiretos, aí num momento eu tive que aprender diretos. E aí eu fiz cursos e tudo mais, absorvi bastante coisa, aí a hora que comecei a colocar a mão na massa, fez sentido. TP, eu brinco, quando eu aprendi TP, mudou a legislação. Eu fiquei um ano fora, o ano que eu fiquei fora mudou a legislação. E você aprende de novo, Sim. e vai, né? Então, eu acho que é um pouco disso também a gente falou de comunicação, da forma como a gente se coloca, e eu acho também que ouvir, né, entender, ler, quebrar essas convicções, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa à vontade para falar, ou então, eu preciso ficar 2 dias ausente que eu vou. Ela pode falar ou não falar. Ah, eu vou acompanhar uma amiga na maternidade, eu vou, sei lá. Sim. É uma dificuldade, assim, a questão da comunicação acho que ela é crucial. Obviamente que às vezes a gente tem que desmontar de algumas preconceitos que nós temos Uhum. ali da vida, porque, assim, não tem jeito. Gente que quer dar uma despertalhão, você vai ter em todo lugar. Sempre vai ter, sempre vai Então, ter. a gente vai ter na internet meme lá, o pessoal com um bonequinho que treme em cima do mouse, assim, pra poder Colocar o desbloquear. mouse no cachorro, né? O mouse no É, cachorro que aí fica sempre online ali. Isso já tinha antes. já, A então assim, pessoa se chama com atestado falso, a pessoa, sei lá, Estado Falso no centro de São Paulo era comércio, né? é. Então isso sempre vai ter. Sim, sim. Não é o home office, o híbrido, isso sempre vai ter. E a confiança no seu time você tem que construir, né? Não é fácil. Agora vamos pegar um tema aqui dentro da capacitação, que seriam as ferramentas e estratégias assim, para a gente conseguir capacitar, não é controlar o time, mas capacitar ele a entregar mais, porque
vamos lá, a gente já falou aqui, às vezes o cara não quer crescer na vertical, quer crescer na horizontal, tudo isso é válido, faz sentido. Mas eu tenho pra mim, como premissa de vida, de que a vida todo dia tem que ser um degrau pra cima. Uhum, Não importa o tamanho dele, que ele seja de meio milímetro, degrau pra cima. Então você não pode se. Tem pessoas que se acomodam muito fácil. uhum, uhum. E essa acomodação, pra mim, enquanto gestor, me dói, porque eu não consigo me ver acomodado em nenhuma situação. Às vezes você fala, Vinícius, você não precisa mais, não consigo. Pra mim, tem que estar desenvolvendo, tem que estar crescendo, tem que estar expandindo, tem que estar entendendo o que está acontecendo, porque pra mim o mundo muda toda hora. Uhum. Então, a gente tá diante da reforma tributária. Vai mudar tudo. É tudo diferente. Aí já me fala, quando eu decidi empreender, alguém me falou, pô, Vinícius, mas JB Tax vai morrer, porque tinha motor de cálculo. Cara, se morrer, não vai morrer porque eu vou atrás entender motor de cálculo. Eu fiz projeto de motor de cálculo. Falei, não vai morrer, as coisas não são assim. Você tem que estar Exato. correndo. Então, as pessoas acreditam uma verdade, param naquela verdade e não se mexem mais. Pô, a gente passou praticamente, assim, claramente, isso com o Rio Grande do Sul aconteceu tragédia. Cidades sumiram, empresas sumiram. Eu vi uma matéria, que tem uma página no computador aí, e alguém relatou para ele, falou, ó, 80% dos meus clientes não existem. Não é que foram afetados, não é que não. Tipo, era o comercinho, tá? A água levou. Não existe. Então não tem empresa mais. A gente tem que estar preparado para qualquer circunstância e mudança. E as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa autorreflexão para a carreira dela. Porque o crescimento, para mim, não é um crescimento para a empresa, é um crescimento para próprio. É o que ele diz, ah, mas o gestor é ruim, a empresa é ruim. Beleza, troca. O conhecimento alguém tirou de você. Exato. Não, me perguntaram outro dia assim, época de avaliação, tal. Você tem receio de perder alguém do seu time? Eu falei, todas. Ah, você não tá preocupado? Eu falei, eu tô fazendo o meu melhor. Eu, assim, meu time, você conhece, ele é enxuto, a gente tem um BPO que atende a gente lá, então meu time é bem enxuto, né? Só que, assim, são pessoas muito capacitadas, são pessoas muito inteligentes, com fortalezas, assim, incríveis, e na minha cabeça, assim, tem algumas caixinhas, né? Para as minhas gerentes, eu tenho que ajudá-las a se automotivarem, porque elas são gerentes já, né? Para quem é analista, eu tenho que fazer um trabalho mais forte ali Também. de motivação e de entendimento e tudo mais. Então, para cada fase da carreira ali, esse crescimento, que pode ser lateral, que pode ser vertical, que pode ser, inclusive, a pessoa, de repente, entender que talvez aquilo não seja para ela. O que eu sempre falo para o meu time é: enquanto o que você quer tá de acordo com o que a empresa pode te oferecer, tá Lindo, todo mundo maravilhoso. feliz. Aproveita, nada de braçada. Só que tem momentos que o que a gente quer não é o que a empresa oferece, ou o que a empresa espera não é o que a gente tem. E aí a gente tem que ser muito honesto com a nossa carreira, e eu falo isso para as minhas amigas e também para as minhas mentoradas, que a gente tem que ser frio e calculista com a nossa carreira. Então, não, mas eu vou fazer isso aqui porque a empresa precisa. A empresa é uma estrutura, a empresa é feita de pessoas. Então você precisa entender o que o seu gestor e a empresa esperam da sua cadeira, ver o que você consegue entregar, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, e ir atrás ali, né? De se manter firme e forte no que você consegue entregar e ir atrás do que você não consegue entregar. É conhecimento técnico, é soft skill, é treinamento, é mentoria, é ter mais one-on-one, job rotation, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para que essa pessoa cresça. Mas, no mínimo, ela precisa saber o que ela quer, onde ela quer chegar e como ela quer chegar, né? Então, eu acho que essas conversas, elas são muito poderosas para todo mundo alinhar expectativas. Não adianta eu querer que a minha analista ela vire gerente se ela tá de passagem, por exemplo, porque ela quer adquirir conhecimentos e quer fazer outra coisa depois, né? É engraçado isso, porque na área financeira, na área tributária, tem de um tudo, né? E eu acho isso muito rico, Tecnologia porque também, tá? tecnologia também, porque tem engenheiro, eu trabalhei já com ex-modelo, e aí o pessoal brincava, nossa, mas você era modelo? E as pessoas falam, ela falava, mas como que você acha que é ser modelo? Que é fácil? Você vê só o close ali, Sim. né? Você não vê o corre. E toda carreira tem isso. Então, eu acho que
ser sincero consigo mesmo e na medida do possível, ser sincero com o seu gestor, né? Porque também, sei lá, você acha seu chefe um chato, você não vai falar, te acha um chato, mas você tem outras formas de falar. Sim, Como é que a gente consegue melhorar aqui? Eu tô vendo que eu isso te não tá entrego bom. as coisas e não tá funcionando. Tem alguma forma de fazer diferente? Tem várias formas de você. E é o que você falou. Não gosto do meu chefe? Muda. Limita ele. Porque, assim, ele não vai mudar, gente. Não tem como. Então, você olha para sua carreira e veja o que você quer. Não tá funcionando ali, já vai atrás. Se for algo que você consegue melhorar, ok. Se não for algo que você consegue melhorar, a gente não briga com o chefe, né? É uma outra coisa que é difícil passar, talvez nesse formato, assim, comunicação, óbvio, mas fazer os profissionais entender que nem sempre alguma capacitação tem que partir da empresa. Sim. Aí sempre, eu não faço porque a empresa não paga, porque a empresa não me promove, porque a empresa. Mas você pediu? Ou você foi Você atrás? tentou, Você você tentou? tentar já é o primeiro Tentar já é a problema. primeira coisa. A empresa não paga, mas você quer que ela chegue para você e fale: Oi, aqui temos um curso. Não, às Tem vezes uma você lista precisa de cursos pedir. aqui, escolhe. Tem empresa que tem isso, tem empresa que não tem, mas às vezes se você pedir, pode planejar para isso. Pedir, e é o que eu falo, pedidos vazios, eles não são atendidos, né? Sim. Quando você fala, olha, tem esse curso aqui que eu quero fazer, Por e eu conta acho que disso, vai disso, disso. trazer isso, nananã. Ok. Eu gosto muito de estudar. Eu estudei sociologia, fiz metade da graduação, né? Não consegui, aliás, eu comecei várias graduações e não terminei, porque eu gosto muito de estudar, né? Então, a sociologia foi uma delas. Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas tem a ver com o que eu quero. E, por incrível que pareça, me ajudou muito na minha carreira. Mas se eu chegasse para o meu gestor e falasse, eu quero fazer uma graduação de sociologia. Esquece. Não, É, mas eu pedi, por exemplo, eu preciso fazer uma especialização de imposto de renda e transfer price, porque agora tá aqui no meu escopo e eu não tenho o skill técnico, eu preciso disso. Ok, vamos lá. Então, é sobre isso, né? Acho que também ir atrás ali. acho que falta muito disso, né? As coisas não caem do céu, não é de uma hora para outra. Vou fazer um resumo aqui, talvez, assim, o questionar, o ser transparente, acho que transparência é crucial. Transparência é. E dos dois lados, do gestor para o profissional para o gestor. Mas o gestor tem informação que não pode passar. Beleza, você sabe o que você pode passar, o que você não Filtra, pode. Simples assim. filtra. E na vida é assim. E saber direcionar, acho que a questão é direcionar as pessoas. É, e um outro ponto que eu falo assim, é resultado, né? Assim, quando o gestor com a equipe traçam metas, é que eu falei para uma consultoria que a gente está fazendo numa empresa, a gente está organizando algumas coisas da ponto de vista fiscal. Eu falei pro gestor, eu falei, ó, vai ter coisa que a gente vai passar que vai doer agora. Vai ter que trabalhar um pouco mais, você vai puxar, tem que fazer duas coisas porque tá errado agora, mas não dá para mudar o errado por certo uma vez, então tem que fazer dois lados aqui para garantir que vai funcionar. Mas, cara, simples, vamos botar meta, paga um almoço, dá um dia de folga, faz alguma coisa em retribuição a essa meta para o profissional. Faz combinados ali, né? Faça Exato. combinados. Combinado sai caro, essa é a frase. E assim, essas fases de projetos, elas são muito cansativas, né? Sim. Então, combina, combina. Putz, agora a gente vai ter que, putz, dar o Acelerar. sangue, acelerar, mas vai acabar. E ali, quando acabar, a gente combina, né? Combina folga, combina antecipar férias, combina, porque também a gente tem que ser coerente, Sim. né? Eu falo muito de dessa coisa da gestão saudável, de ter uma relação saudável com o time. E é isso, eu acho que é saudável quando você fala, olha, eu preciso que a gente faça isso agora e tem uma luz no fim do túnel, né? Sim. E também essa questão de mudanças, de riscos e tudo mais. Tem essa ansiedade do profissional da nossa área de querer resolver tudo. E eu falo muito no meu time, a gente tem, o importante é a gente saber. Para mim é muito ruim ser surpreendida com algo que a gente não identificou antes, né? Mas a gente sabendo, comunicando, reportando, e a gente vai priorizar. E tem coisas que vão ficar ali incomodando até a gente chegar É, naquele ponto da lista. sim. Não tem como fazer diferente porque a gente não vai ter budget para tudo, não vai ter energia para tudo e não vai ter equipe para tudo. Então a gente vai ter que priorizar ali, escolher quais são as batalhas que a gente vai lutar primeiro. Não tem Sim. jeito. E outra coisa, aí pro gestor, para frente finalizar aqui, porque assim, gestor ele está sempre numa posição meio que solitária, né? É. Assim, tá lá, tem que tomar uma decisão, às vezes estratégica, às vezes top-down, às vezes, e olhar para a equipe, para o time.
que você faz, assim, nesse momento mais de solidão que você não pode compartilhar algo, pelo menos ali internamente, mas você precisa tomar uma decisão? Qual que é essa receita sua? Porque eu acho que eu passo por isso também. Tem momento de tomar decisão, falar, eu sento na mesa assim, põe a mão no queixo, você fala, para onde eu vou, né? Por que caminho, que situações eu vou tomar? É, tem situações que dói para tomar, tem situações que não dói, mas vai gerar impacto futuro. Como que você faz esse dia a dia? Eu gosto muito daquela coisa de da gente lidar com aquilo que a gente consegue controlar, né? A gente erra, às vezes, não tem como voltar atrás. Uhum. A gente toma decisões que a gente faria diferente, com mais informações. Tem coisas que são top-down. Eu gosto muito de me cercar de pessoas que eu consiga confiar. Então, é sim muito solitário, mas eu acho que a questão do filtro, ela é muito boa, né? Porque a gente, como gestor, tem que filtrar pressão, por exemplo, Sim, né? Se eu repassar a pressão que eu recebo sem você não filtrar, tem mais time. não tenho time, o time vai embora, né? E eu falo para eles, faz parte da minha função segurar a pressão para não ir direto para vocês. E faz parte da função de vocês confiar também em mim, né? Confiar na minha gestão e questionar, né? E quando vem alguma questão que, por uma questão estratégica, eu não consigo responder, eu falo, eu não tenho essa resposta. Agora eu não tenho essa resposta, né? Vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas eu não tenho essa resposta. Eu acho que conversas difíceis, elas são necessárias. Sim, A gente tem que ter conversas difíceis com o time, isso vai acontecer. Nem sempre vai ser legal. E eu gosto de dar o disclaimer. A gente vai ter uma conversa difícil. já prepara. Já prepara, né? É, saber falar não, né? Ensinar o time a falar não. E nessa posição de solidão, a gente tem muitos colegas que a gente consegue também com filtros, né? Porque tem informações que a gente não consegue abrir, mas eu acho que tem muitas formas da gente se fortalecer, né? Então, na empresa, às vezes tem um par ali seu de outra área que não tá com o mesmo problema que o seu, mas tem a mesma pressão, sabe da estratégia, então você consegue trocar um pouco ali, né? E para momentos que você não consegue, sempre vai ter algum amigo mais próximo que você consegue falar o Fala, problema, mas sem contar todos os detalhes, sim, né? Eu sim, acho que isso ajuda bastante. Mas falar sempre é muito bom. é bom. Um ponto que você falou do disclaimer aqui me chamou a atenção, né? Porque a depender da conversa, não tem dia que o colaborador já vai entender. Agora, eu fiquei curioso agora, porque assim, eu não tenho esse hábito, tá? Eu agendo alinhamentos lá, até essa semana aconteceu um caso curioso. A gente decidiu promover um profissional, tudo, eu e meu diretor. Ele me trouxe isso, tá falando, tá entregando, tá aqui e tal, o salário já tá aquém, tá entregando mais com os outros. Então, assim, a gente vamos equiparar esse negócio para não ter problema de ter um risco de perder ele. E aí eu falei, beleza, agenda uma reunião com ele, vai estar eu e você, a gente passa feedback, fala do aumento, né? Beleza. E ele colocou na reunião assim, ó, feedback. E mandou pro colaborador. Falei, mano, você vai matar o rapazinho? Eu falei, você vai matar ele, velho. Você vai deixar ele. Ele não, dificilmente a pessoa vai esperar uma promoção, ela vai achar que é uma bronca, uma Não, ele disse pra gente, demissão. né? Porque a gente entrou na reunião brincando já nesse sentido, e pronto, o moleque perdeu a cor, assim. E no final das contas ele falou pra gente, eu não dormi. Então, por isso que essa coisa, às vezes, de disclaimers, eu fico meio assim, falei, Não, cara, mas não, eu tenho dificuldade, assim, eu marco uma reunião, algum assunto assim, alinhamentos, ponto, e vamos pra frente. assim, uma coisa que a gente, como gestor, precisa tomar cuidado, é porque se você marca uma reunião, sei lá, comigo e coloca alinhamentos, eu vou achar que é ok. Agora, se eu sou a sua liderada ali e você coloca alinhamentos, muito provavelmente a pessoa vai achar que vai tomar uma bronca. Ou vai achar que aconteceu alguma coisa errada. Então, assim, eu falei desse negócio do disclaimer, mas eu falo na hora ali, ó, a gente vai ter uma. Agora a gente vai Ah, começar não no uma. momento. No Ah, tá, momento. beleza. Esse negócio de, eu preciso conversar com você na semana que vem. Esquece, você vai E eu dar, brinco, eu falo, eu não sou curiosa, a minha ansiedade está em outro lugar. Então, se você falar pra mim, preciso te contar um negócio, você não pega nada. pra mim, não. Você não pegou minha atenção E ali. eu tô lascado, você é comigo, preciso falar com você, vai me ligar aqui agora. Então, Volta, senta, vamos falar. e aí eu acho que, assim, vai marcar uma reunião, eu já coloco. É sobre isso, isso e isso, a pauta é essa, essa, e essa. Putz, tem que marcar uma reunião que você vai desligar alguém. Cara, eu tento pegar um one-on-one que já tá marcado. Porque, ou eu pego a pessoa na hora e falo, a gente vai conversar agora, assim, assado. Porque
isso da pessoa ficar sem dormir, às vezes pra gente não é nada. Não, Pra pessoa é tudo, É. né? Então, isso tem que ter cuidado. Né? Porque assim, eu fico pensando, eu já passei várias situações, assim, eu tive que fazer uma demissão um tempo atrás, que eu levei 3 meses para realizar essa demissão. É difícil, né? 3 meses, assim, vendo que não ia, que não tinha jeito, os feedbacks foram feitos. Eu tenho uma assistente virtual, então a gente conversa muito, tenho reunião semanais com ela, então às vezes eu pego pra ela pra poder falar das coisas. E foi 3 meses ali batendo na tecla e nada, e nada, e nada, você sofre, não sei o quê. Um dia cheguei, marquei a reunião presencial, pro assistente virtual, desligou. Aí você fica com toda aquela dor, toda aquela coisa. Aí você vê que a pessoa foi, tá tudo bem, tá tudo certo, já esperava. É isso que às vezes é complicado na gestão, porque tem profissional que sabe que não tá entregando Sim. e que até procura aquilo. Essa é a verdade, é a pessoa É, que acaba é. procurando aquilo. Então, eu, com essa história, essa última história que eu aprendi, foi, gente, não vou sofrer mais. Tem que tomar decisão, toma decisão, chega, comunica e vamos pra frente. Não adianta, vou errar? Lógico que vou errar. Como você disse, todo mundo erra, todo mundo acerta, Sim. vamos pra frente. E é muito ruim errar, é horrível, mas Sim, faz parte do processo. E eu acho nessa coisa, você comentou de desligamento, né? A gente, como gestor, tem que ter a convicção de que a gente fez o que era possível. sim. A gente treinou, deu feedback, avisou, etc. Tem um caminho trilhado ali. Não teve a resposta no tempo que a gente precisa, que a empresa tem e tudo mais. Infelizmente, é isso, porque também a gente acaba não travando a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa Não tem o perfil. não tem o perfil. É simples assim. Às É, vezes o perfil dela é outro e vai se encaixar em outro lugar. Eu aprendi porque assim, às vezes eu tomo decisões, às vezes eu falo, bom, eu quero formar uma pessoa. Então eu trago uma pessoa, dou curso para ela, e a gente investe em um profissional, leva para situações, vai moldando para tentar direcionar para um caminho, mas não era o perfil. E aí você bate na tecla, você gasta dinheiro, você gasta ansiedade, você gasta o tempo. tempo seu, o tempo da Pra pessoa. nada. Então, É. assim, acho que isso é importante. E eu deixo claro, isso todo mundo tem claro na minha empresa. 3 feedbacks negativos, o terceiro para demissão. Isso eu sempre deixei claro. Isso é uma coisa que eu tento levar na linha gente, se você for pro terceiro feedback e ele for negativo, não tem o que fazer. Eu fiz um, eu faço um de direcional, depois feedback um, negativo um. Ó, o terceiro sequencial negativo, esquece, tá na rua. Então eu deixei muito claro. Eu tive um caso uma vez de um profissional que acabou mentindo. Coisa besta. Coisa besta. Não acordou pra aquela reunião diária, perdeu a hora, tentamos ligar, não conseguiu, voltou a ligação, toma essa internet. No online não falei nada, beleza, tal, toca o barco, vamos pra frente. Na segunda-feira eu cheguei e chamei. Falei, cara, é o seguinte, eu tenho todos os motivos pra entender que você mentiu pra mim. Erro acontece, perder a hora acontece, tudo isso acontece. Mas mentira, eu não acho certo. E essa foi a primeira. Eu vou passar, porque você pode não ter entendido e tal. Mas a próxima, independente da sua entrega, você tá na rua. Estamos acertados? Eu falei, não admito isso na minha empresa. Eu tenho que ter confiança em todos os meus profissionais. Se eu tiver a mínima possibilidade de desconfiar de alguém, pra que eu tenho esse profissional no time? Uhum, uhum. Então, eu deixo isso muito claro. Então, a galera também já sabe que é meio assim comigo. Mas do lado meu, Vinícius, pessoal, me dói demitir. É É, coisa que fala, puta. E assim, tem demissões e demissões, né? Eu fui demitida já. E, e assim, é, recentemente, duas amigas minhas foram demitidas. Eu lembro quando eu fui demitida, eu conversei com uma amiga minha, eu tava arrasada, assim. Aí ela falou: primeira vez que você é demitida? Eu falei: é. Ela falou: então. Isso não quer dizer que você. Tudo está na sua cabeça agora. Não Não é faz isso. sentido. Não faz sentido. E assim, quando você já espera, é uma coisa. Só que tem demissões que a gente não espera e Sim. que são decisões tomadas e a gente fica sempre naquele lugar. Ai, o que eu O podia que fazer faltou? diferente? O que faltou? O que não sei o quê? E às vezes não faltou nada. Às vezes É. você sobrou, né? Às vezes é isso que acontece. É verdade. É isso. E aí, recentemente, duas amigas minhas passaram por esse processo. E aí, eu falei pra elas, eu falei, hoje, né, que já passou e tudo mais, eu olho e falo, cara, deu um crescimento pra mim, inclusive pro meu braço ali como mentora. Porque às vezes a pessoa chega tão arrasada, eu falo, então, sabe quando você toma um fora de alguém? Ou quando você é empreendedor e você prospecta, 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 e Nada depois bem. a pessoa às vezes nem responde? É muito chato, não é? Eu falei, pode acontecer também de você ser demitido, é muito chato. Mas a vida que segue, É né? a vida que segue, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai, né?
Muito bom, de verdade, muito bom, assim, acho que, eu sempre falo pra todo mundo, acho que já virou clichê aqui nos episódios, ele fala, não, se pudesse falar o dia inteiro, mas tem tanto É. assunto que acho que a gente consegue discorrer o dia inteiro, né, isso que a gente não conseguiu nem entrar na parte sua de mentoria, porque deve ter assunto aí até, Nossa, e eu tenho, é tão gostoso, eu tenho muito prazer. Eu falo que é meu salário emocional. É muito gostoso, adoro. eu já tive dois processos de mentoria que eu já fiz, para profissionais já sêniores e tudo, e aí, às vezes você fala, primeiro que é gratificante você saber que você tem a condição de direcionar alguém. É. Acho que esse é o mais bonito da coisa, né? Não é o financeiro, é tipo, é quando você fala, ó, eu consigo, minha experiência, minha bagagem que eu acumulei nesses anos todos tem a condição de mostrar o caminho pra alguém. Uhum. Eu tive um caso essa semana que aconteceu isso, então, meu, olha isso aqui e tal, isso aqui, você me ajuda? Eu falei, te ajudo. Não, mas você vai, vou. Não, mas e se, fica Sim. tranquilo, E entendeu? pra gente, assim, eu falo, contar a minha história e ouvir a história das pessoas é É, tão prazeroso. é. E às vezes é isso, uma conversa é tão poderosa pra pessoa que é bem gratificante mesmo. Maravilha. Novamente quero agradecer a participação, sua disponibilidade para estar aqui conosco. A gente vai deixar aqui para quem estiver ouvindo a sua rede social ali do LinkedIn, quem quiser siga a Marina aqui nas nossas redes sociais, né? Não tem jeito, a gente está sempre ali, meio público, faz parte. Quem quiser mentoria também pega informação com ela aqui também, tem disponibilidade. Marina, de verdade, assim, muito bom, foi um prazer recebê-la aqui. Deixa algum comentário final aqui para essa turma que está nos ouvindo. Não, eu agradeço, acho que foi uma conversa muito leve, muito boa. É, Fico feliz de estar aqui. A parceria que a gente tem aí tem sido bem importante Que legal. no nosso Legal. momento Legal. ali. A JB Táxi, quando ela morrer, a gente enterra, mas ainda temos uma caminhada aí Eu com acho que ela vai ela. ser uma centenária, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá firme e forte ainda, viu? A gente fala mal, mas a gente tá com ela ainda, E né? não tem como Então, não desgrudar. tem, não tem. É isso aí. Aos nossos ouvintes aqui, muito obrigado por assistir mais um episódio nosso. Siga nossos patrocinadores, a Sistax, a Tex Training. Siga nós nas redes sociais, curta e compartilhe esse episódio. É isso que dá o algoritmo aqui identifica, distribui para nós e faz valer todo esse nosso trabalho aqui. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.